e toda a sua família. Continuando a nossa série, hoje vamos conversar sobre a amabilidade como fruto do Espírito. É muito importante entender ou relembrar um pouquinho do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Bom, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro nessa carta que a vida cristã é um chamado para a liberdade. Porém, que não deve ser essa liberdade confundida com libertinagem, que é buscar colocar tudo a serviço de si mesmo. Então, Paulo explica que a verdadeira liberdade nos leva a crescer no amor e no dom de si, para colocar-se a serviço dos outros. Como os evangelhos sinóticos também, Paulo resume a lei no mandamento de Levítico 19, que diz que quem ama o próximo realiza a vontade de Deus. Bom, nesse contexto, é imprescindível ainda compreender que as expressões segundo o Espírito e segundo a carne, os instintos egoístas, essas expressões não significam duas partes do homem, e sim duas orientações diferentes de comportamento, né? Segundo o Espírito, é a orientação do amor, que leva o homem a servir ao outro, ao seu próximo. Segundo os instintos egoístas, é a orientação do egoísmo, que leva a pessoa a servir a si mesmo e nada mais. Bom, ainda compreendendo um pouquinho dessa carta, a gente vê que nela os cristãos são chamados a viver de acordo com Jesus Cristo. O que significa isso? Deixando-se guiar pelo Espírito de Cristo, vivendo o amor. Como no caso dos vícios, né? Aqui também não há pretensão de fazer, por parte de Paulo, uma lista completa das virtudes no fruto do Espírito. O que Paulo enumera são as condições em que nasce e se desenvolve o amor: fé, mansidão, domínio de si, os sinais da presença do amor, alegria e paz, e as manifestações ativas do amor, paciência, amabilidade e também a bondade. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a amabilidade. A amabilidade, que é uma palavrinha do nosso estudo hoje, essa palavrinha específica, né, como fruto do Espírito, é a qualidade de ser amável. Esse adjetivo ele qualifica quem é afável, afetuoso. Em sentido lato, entende-se por amabilidade qualquer ação amável. Então, a amabilidade pode definir-se como um comportamento ou um ato que é caritativo, solidário, afetuoso com outras pessoas. E é exatamente por isso que ela engloba diversas atitudes como a simpatia, a generosidade, a compaixão e não menos o altruísmo. O altruísmo, a solidariedade são valores que fazem com que uma pessoa seja considerada amável. E aí, pelo contrário, um indivíduo egoísta, agressivo, violento ou indiferente, esse indivíduo está muito longe de ser uma pessoa amável. Ou seja, quem possui essa característica da amabilidade costuma ser amigável e não coloca o interesse próprio acima de sua relação com as outras pessoas. E aí, geralmente, essa pessoa ela se preocupa com o bem-estar do próximo e possui uma visão também bastante otimista da natureza humana. Bom, diante de tudo isso, eu quero te convidar a perceber comigo a amabilidade no próprio apóstolo Paulo, no seu relacionamento com os Gálatas. Para tanto, eu proponho que a gente observe duas reações de Paulo com os Gálatas. Bom, a primeira
é a sua indignação, que eu chamo de indignação afetuosa, amável. E a segunda é a sua preocupação com a preservação da genuína mensagem do Evangelho. Paulo teve amabilidade para com os Gálatas. Número 1, ao se importar com eles, indignação afetuosa, amável. Olha só, a motivação da carta aos Gálatas surgiu quando Paulo percebeu o estrago que os seus conterrâneos tinham feito ali na região da Galácia, dizendo serem representantes dos apóstolos de Jerusalém. Uns falsos irmãos judeus tentaram persuadir a comunidade de que era necessário fazer a circuncisão para estar conforme o judaísmo e somente depois tornar-se então cristão. Bom, por conseguinte, só assim poderia ser salvo. E aí muitos estavam aderindo às propostas então dessas lideranças. Paulo, sabendo dessa polêmica provocada ali pelos judeus tradicionalistas, ele ficou muito irritado. Ele se dirigiu aos Gálatas chamando-os até mesmo de insensatos. Eles não teriam o direito de dar ouvido a essas falsas orientações. Paulo diz o seguinte: o que eles querem é separar-vos de mim para que vós os cortejais a eles, escreve o apóstolo. Indignação e raiva motivaram Paulo na elaboração, então, de seus argumentos no decorrer da carta aos Gálatas. Paulo deixa muito claro que Cristo nos deu a liberdade e nos libertou da escravidão, que esses agora, falsos irmãos, estavam querendo impor novamente aos Gálatas. Paulo diz que em Jesus nos tornamos filhos de Deus e somos confirmados no Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Paulo luta então, meu irmão, pela inculturação do Evangelho na realidade própria dos Gálatas. A gente vê que logo após o endereço, e saudação da carta, Paulo ele desafoga a sua paixão, a sua raiva e ele amaldiçoa aqueles que estão perturbando as comunidades ali na Galácia e chamando os Gálatas também de insensatos, como se tivessem sido enfeitiçados por aqueles judaizantes. Todavia não faltam expressões de ternura da parte de Paulo como esta: esses homens mostraram, diz o apóstolo, grande interesse por vocês, mas o que eles querem é separar vocês de mim. Meus filhos, sofro novamente como dores de parto, até que Cristo esteja formado em vós, declara o apóstolo para aquelas comunidades. Ele tem amabilidade para com os Gálatas, sua atitude de intervir, de escrever, socorrer, de corrigir é um gesto amável. Ele não se faz de indiferente, mas ele se importa extremamente com os irmãos da Galácia. Paulo vai mostrando que a salvação não vem por causa das obras, mas que a salvação ela vem mediante a fé. A carta de Paulo aos Gálatas é um texto urgente, é um texto apaixonado, nervoso, mas é possível captar por detrás dessa argumentação todo um esforço de quem está muito preocupado em colocar como objetivo central e único da caminhada cristã a pessoa de Cristo que liberta. E a gente vê muito claramente o zelo de Paulo para com os Gálatas. Em segundo lugar, a gente vê a amabilidade de Paulo quando ele defende o Evangelho de Cristo.
Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, declara o apóstolo. O Evangelho é uma força extraordinária de transformação social. Ele acaba com as barreiras de etnia, elimina as discriminações sociais e, inclusive, os papéis sociais pré-estabelecidos que afirmam serem algumas funções permitidas apenas para homens e outras funções próprias apenas às mulheres. Bom, o nosso apóstolo aqui diz também que em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Então, nas dobras da circuncisão, escondiam-se, além da discriminação racial, a marginalização da mulher e também o estrangulamento das culturas enquanto expressões autênticas da vida de um povo. Bom, o rito da circuncisão, obviamente, aplicado somente às pessoas do sexo masculino, deixava as mulheres na sombra e na dependência totalmente dos homens. Já o batismo cristão, enquanto sinal de adesão ao Evangelho de Jesus Cristo, põe mulheres e homens em pé de igualdade. Nos capítulos 3 e 4 da Carta aos Gálatas, revelam a polêmica surgida em torno do risco que os gálatas estão correndo de submissão à nova escravidão. Assim, é o Evangelho de Cristo que está em jogo e a vida que ele, livre, proporciona aos gálatas, a vida livre que ele deseja oferecer e que ele oferece. E aí, dessa maneira, Paulo acusa os judaizantes de exibicionismo, porque eles fazem tudo isso para aparecer e impõem a circuncisão para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles mesmos não cumprem a lei, mas querem que os gálatas façam a circuncisão apenas para que eles possam se gabar de terem marcado o corpo daqueles irmãos da Galácia. E aí, dessa maneira, não pretendem levar a pessoa a Jesus que liberta, e sim ao encontro com eles próprios. Paulo ainda os acusa de falsidade, porque eles querem impor aos outros o que nem eles cumprem. Olha, nisso tudo a gente pode descobrir o rosto de Paulo. Em lugar do exibicionismo, o serviço humilde e desinteressado, expressando ações de amabilidade. Paulo diz: se tivesse procurado agradar aos homens, eu já não seria servo de Cristo. Em vez de se colocar como fim a ser imitado, ele ajuda as pessoas no processo de gestação de Cristo. Paulo declara às comunidades: meus filhos, sofro novamente como dores de parto, até que Cristo esteja formado em vocês. No elenco das obras da carne, Paulo tentou resumir as relações marcadas pelo egoísmo. As relações humanas não são guiadas pelo amor, e sim pela exploração de uns sobre os outros, na perspectiva de vida segundo a carne. Já no elenco do fruto do Espírito, a carta apresenta as relações marcadas pelo amor. Bom, e a gente pode concluir nessa breve análise que Paulo, para os Gálatas, é como mãe que sente as dores de parto. Paulo prefere ser perseguido a escravizar as pessoas. Isso faz-nos pensar nas marcas deixadas nas pessoas por um distorcido anúncio do Evangelho.
Paulo, portanto, defende com unhas e dentes o anúncio genuíno do Evangelho de Cristo, para que os Gálatas possam viver livres em Jesus, para que eles tenham vida a partir da lógica do reino de Deus, do fruto do Espírito e não das obras dos instintos egoístas. Paulo tem ações profundas de amabilidade para com os irmãos da galáxia. Olha, que eu e você hoje possamos aprender com esse apóstolo, a agir na nossa comunidade de fé, por onde passarmos, que através da nossa vida ações de amabilidade sejam transbordantes nos nossos relacionamentos, nos nossos contatos, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. Se importe com o outro, defenda com unhas e dentes a pregação genuína do Evangelho. Não importa se homem ou mulher, grego, judeu, escravo ou livre, a importância é o conteúdo, se é um conteúdo que liberta, que traz vida de Deus, que a gente possa bradar por esse Evangelho numa atitude de amabilidade uns com os outros. Que a graça do Senhor seja abundante sobre todos nós, no nome precioso de Jesus. Amém.